para me chamar. E a Gabi já chegou pedindo café e a Margot não fez café. Nessa hora não pode faltar café preto A Gabi no programa precisa de do manhã. café. Aliás, eu quero começar com você o seguinte, ó. O chat GPT. Ah, meu Deus. Eu conversei esses dias com o Marcos Fernando Kist e, bom, embora não seja novo, né? Eu só fiz, né? Baixei o aplicativo nessa semana, botei algumas palavrinhas ali, acredita, Major Schwingel, doutora Gabi Monteiro, assunto, tal, e o texto veio e eu achei uma maravilha da tecnologia. Só que o Marcos Kist disse, Alberto, isso é coisa do demônio. Meu pai fala assim também. Isso é coisa do demônio. A Margot mandou tirar o aplicativo na hora, mas o texto prontinho, Major. Só que a Suécia está voltando atrás, quer dizer, na questão digital, né? Tem suas vantagens e os seus perigos. Um chat assim que faz o texto para ti, Major. O que eu percebo é se tu não tem conhecimento sobre o assunto, ele vai unir várias informações de vários lugares, né? Dentro da internet, vai unir e montar o texto. Mas se tu não tem informação, entra do zero e começa a tentar montar alguma coisa, vai ter vários erros. E aí tem um perigo também que ele não traz quais são as fontes, né? De onde traz essas informações. Que é um perigo também. A gente pode... eu já vi várias experiências com o chat de ele trazer certas tendências, né? Até eu vi uma experiência esses dias sobre a questão da guerra de Israel e Palestina. E aí algumas tendências políticas, até isso eu vi que existia, dependendo de como se coloca, as palavras que se colocam, enfim. Quando a gente fala de educação, a gente tem que lembrar que a base da educação ela é científica. E aí, quando se fala de base científica, nós precisamos trazer isso para os nossos estudantes e para as pessoas em geral, que tu vai tirar de algum lugar a informação, né? Para ela ser legítima, ela tem que ter algum lugar. E isso não acontece, né? Ele vai unir várias informações e não vai trazer a fonte. E aí a gente teve aí uma fase muito forte no Brasil de fake news, né, em que tu não diz de onde tu tira a fonte, tu só diz que tudo é opinião e não é verdade. Então, assim, eu vejo isso como perigoso. Como tudo na tecnologia, tem que saber usar, né? E a gente tem aí uma geração que eu já sou da geração antes internet, né, pós-internet. Então, a gente viveu o mundo sem internet, sem celular e agora com internet. E aí nós percebemos que os estudantes eles não estão acostumados, mesmo tendo acesso a todas as informações, eles não buscam as informações, não buscam como os jornalistas fazem, né? Eu vou lá para bater se realmente né? É ou não é, ou buscar outras fontes. Jornalistas faziam, né? Jornalistas faziam isso para ver se é fonte ou não, né? Que era bem importante, né? Para realmente legitimar o que tá dizendo, e aí as pessoas elas estão nessa, assim, agora é tudo opinião e não se busca as fontes e se fala qualquer coisa. Isso eu acho que é bem perigoso. A internet está aí como ferramenta, mas ela deve ser bem usada, tem que saber usar. E as pessoas no geral não sabem. É, verdade. Esses dias contando uma história, né? A gente não pode citar as fontes, né, Margot? Mas assim, um chefe da área de comunicação de uma empresa pediu para que a estagiária fizesse um texto e ela usou, né? Deu o texto para ele e ele, já um jornalista experiente, ele disse, está muito bom esse teu texto do chat GPT. Né? Porque as pessoas estão usando, tem jornalistas que acham que é bacana. Eu não quero entrar nessa por enquanto, porque assim, eu quero continuar digitando meus textos com a minha cabeça. Mas quando eu vi esse negócio, dá uma tentação, né? É muito fácil, muito tranquilo. Doutora Gabi, tá usando já o chat GPT ou não? Não, ainda não. Nem recomendo. Eu não aderi. Na verdade, ai, gente, é difícil, né? Porque até dentro da psiquiatria a gente sabe que eu sei que a internet, a tecnologia vem pra ficar, a gente sabe, né, gente? E é muito interessante, porque tem muitas coisas boas, né? Tem também contato com pessoas que estão longe, né? Então é muito legal, a internet tem muitas ferramentas. E tem muita discussão, né, sobre o uso de telas na infância, na adolescência, sobre as coisas ruins que isso acarreta, e a gente sabe pelos estudos que tem coisas ruins também. Mas o que eu acho? Eu acho que como parte dessa geração que nasceu fora disso, né? E a gente foi andando, tem até o nome, mas agora eu já não me lembro. E a gente foi andando e vendo isso entrar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu acho que o que vai ter que acontecer é o seguinte, não vai sair. Não vai ser tipo, vamos proibir o uso. Isso não vai acontecer.
Mas eu acho que uma coisa que a gente vai... A não ser que tenha mesmo a tempestade solar, que corte a internet, que tem um negócio falando, Ah, né? tem isso? Não sei. Diz que ano que vem- Isso é fake? Não ou- sei, não Real? sei. Me falaram. Mas se Você não ouviu no tiver- TikTok. Se não tiver e a internet continuar, eu acho que a gente vai ter que investir muito em ensinar a usar. Tanto nós quanto as crianças. E a gente vai ter que aprender a usar de uma forma correta, né? Mas o que eu sei do chat esse GPT? GPT, é que o QI dele tá aumentando, né? Diz que ele tava com um QI aproximado ali de Einstein, daí agora o QI dele tá aumentando super rápido. Perto do QI do ser humano, assim, né? Sim, ele passou de Einstein para qual? Isso, eles estão com medo que eles aumente, aí vai acontecer o quê, sabe? Não sei, é isso que eu sei Depois só. de Einstein, Major, que o chat GPT podia estar onde? Nossa. Porque, depois Não dele sei. hoje surgiu pouca gente, né? Esse é o medo. Mas eu nunca usei, gente. E bom, Ainda. mas enfim, na escola e até assistir, eu acompanho vocês no Instagram, as duas, eu acompanho as duas no Instagram. E ouvi uma fala tua, uma palestra tua, a doutora Gabi, sobre a questão da escola, né? Uhum. A escola é a porta de entrada Ah, sim. para muitas Pra coisas. saúde mental, eu Para a falei, saúde né? mental, Isso. né? Exatamente. Como trabalhar isso na escola para a saúde mental? Porque a Margot chegou aqui e ela convidou a doutora Gabi Monteiro para uma palestra numa escola, né? E ela disse assim, tem que ser para professor, porque o professor está tudo fora da casinha. Não, Daí depois ela... foi isso. Ai, que horror. Aí uma jovem... Nessa diz o época, seguinte, senhoras diz e o seguinte, senhores, nessa ela tem época. parte da razão, 70% da razão. Não fui ou eu que disse 30% isso, da- foi a Foi a Margot. Gente, nessa época, os professores, assim, ó, realmente é uma pressão, né? Nós estamos finalizando o ano, então são várias questões aí, é uma pressão. Mas falando de tecnologia na escola, eu estava pesquisando ontem, existe várias questões aí, né? De quem nós estamos falando quando estamos falando de educação. Quem é que tem acesso, né? Quem são... Eu tenho alunos de escola pública, todos com celular. Mas falar que eles dominam a tecnologia é outra coisa. Mexer no WhatsApp é uma coisa, né? Agora, tu saber trabalhar com robótica, programação, é outra coisa. E eu vi, né, encontrei uma pesquisa do governo federal de 58%. Isso de 2022, com certeza já atualizou, mas só para ter mais ou menos um parâmetro de 58% das escolas públicas do país sem internet, né? Sim. E É uma realidade. sem um laboratório de informática. E escolas particulares com toda a estrutura, né? O que nós estamos formando, como funciona isso? Dentro das escolas a gente já tem uma desigualdade social enorme. Mas as crianças, muitas crianças que não têm condições ainda assim têm acesso à internet pelo celular. Uhum. Agora, qual seria o tempo, né? Que a gente poderia dizer assim, isso aqui é saudável. Isso para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. Qual é o tempo, assim, que a gente pode dizer que é o saudável para usar a tela, o celular? Olha, gente, pela OMS, não deveria ser usado até os 2 anos, né? Organização Até Mundial da Saúde, né? Isso, até os 10 anos acho que é tipo 1 hora, eu não me lembro bem. E aí até os 16 seria 2 horas. É uma coisa que não acontece, né, gente? Possível. E na pandemia, principalmente, que Seria a o gente ideal, tinha né? algumas Seria o aulas online, por exemplo, aí no mínimo eles ficavam 5 horas assistindo aula ou tendo que fazer temas ali, né? Então o ideal seria, tipo, sei lá, 2 horas até os 18 anos, mas isso não acontece, né, gente? Inclusive, eu sei que em escola pública também, porque o que aconteceu? Na verdade, eu comecei a dar palestras em escolas públicas. E aí eu perguntava pro coordenador que me convidava, tu quer que eu faça pra saúde mental do aluno ou dos professores? E os profs é que pediram Por isso que pros surgiu o profs assunto aqui primeiro. dos professores. Isso, né? daí a Margot me perguntou, eu disse, tu quer pros alunos ou pros profs? Porque o que a gente fala, né? É tipo o negócio do avião, que tu tem que botar a máscara em ti pra depois botar no aluno, né? Instrumentalizar, né? E todo mundo, pós-pandemia, tá com uma saúde mental adoecida. E então, não adianta também eu ir lá falar pros profs como é que eles ajudam os alunos se eles não estão bem também. E não são só todo mundo, pós-pandemia, ficou pior, né? E aí, por isso, a gente entrou nesse assunto. Mas, então, o ideal seria, tipo, 2 horas, né? Mas é muito complicado. Eu acho que a gente ainda não aprendeu a usar. Até porque os pais não usam só 2 horas.
Eu não uso só 2 horas. Sim, Daí nem teu eu. filho chega em casa e vê tu usando lá. Daí também tu vai dizer pra ele, tu só pode usar 2 horas. Tá, e tu então vai ficar usando ele o dia Isso. inteiro? Que a gente tem que lembrar que a educação, ela é pelo exemplo. Ela é pelo exemplo, não O que adianta. muda é só a rede social, né? Ah, e Mas pera, todo mundo tá usando. outra coisa também. Aí rede social deveria ser depois dos 13 anos. E olhe lá. Né? Porque mexe muito na autoestima dos adolescentes também. Mas aí todo mundo já sabe que antes, né? Outra coisa, respeitar a idade do videogame. Entendeu? Assistir vídeo conforme a idade. O também, filme ninguém também, faz né? Isso, O né? filme. Filme também. Esses dias Isso eu... deveria ser muito importante, porque é um trauma pra criança pequena ver um negócio. Mas realmente isso acontece, tá? Esses dias eu tava com uma Muito. turminha muito pequena, com crianças de 6 anos, e um aluno olhou pra mim e falou: esse aqui, ele fez referência a um filme de terror que eu nunca assisti, mas eu sei qual é. Que eu fiquei olhando, tu já assistiu? Sim, já assisti. Assisti com os pais, 6 né? anos. 6 anos. E eles falam isso, mas é com os pais pode. Não, gente. Mas ele está preparado emocionalmente, né, para isso, para poder assistir. Então, tem uma questão de a gente ter que lembrar que tem toda uma lei que protege as crianças, né, que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. E aí nós temos uma obrigação de proteger nossas crianças, nossos adolescentes. E é um trauma pra eles. Isso, Eles não e sabem o parte que é disso. real, o que não é. É, um cuidado que parte disso, né, de uma questão das telas, do videogame, né, do computador e porque nós não estamos mais em pandemia, então acho que tem que ter um outro controle. Era uma justificativa hoje, né, na época de estudo, e aí nós temos toda essa questão também de escolas que puderam ficar 5 horas com as crianças na frente do computador tendo aula e outros que nem tiveram acesso. Que a gente nem sabe se ficava, né? Porque o vídeo fechava, Exatamente. E tem aquela questão que alguns professores, a gente conversava na época da pandemia, porque esse programa surgiu no auge da pandemia, que era a questão assim, vamos dar aula online, com computador, enfim. Aí ele passava com o notebook na sala e tal. Mas tem aquela questão do toque, né? Do olhar, de conversar frente a frente. E algumas escolas mantiveram esse estudo híbrido, né? Que eu acho que, sei lá, veio para ficar também, mas eu entendo que isso, eu vou entrar na onda aí da professora Majô e também da psiquiatra Gabi Monteiro, mas não acho isso legal. É que existe uma questão de ferramenta ou método, né? A gente estava falando até ontem das universidades, o quanto as universidades estão perdendo força no presencial e investindo à distância. Mas nem todas as pessoas, elas nasceram ou têm habilidade para estudar à distância. Nem todo mundo tem. E não é porque tu nasceu numa fase em que o mundo... E manter aquela atenção. Ele é da tecnologia que nós... Aqui falando com uma psiquiatra, nós continuamos seres humanos com cérebro, com desenvolvimento igual, o mesmo desenvolvimento. E aí a pergunta é, a escola, e aí quando fala sobre escolas que estão tirando a tecnologia, eu como profissional, eu acredito realmente que a escola ela deve voltar a ser mais humana, né? A olhar, eu acho que existem já escolas que já estão enxergando a questão emocional, de educação emocional, já tem um investimento nisso, e se fala muito nisso que não se tinha. Uma vez não tinha ensino das emoções. Isso é muito importante. O controle também. emocional, da inteligência emocional. E aí, a partir do momento que tu instrumentaliza, aí primeiro os professores, uma formação, né, dos adultos primeiro para os estudantes, vai ter uma outra visão sobre a tecnologia como ferramenta, né, como ferramenta, não como apenas um método que vai usar ela completamente. E a partir daí, sim, saber usar. Porque nós não temos preparo nem na formação profissional e muito menos as crianças, elas não é porque elas nasceram a partir de 2000, enfim, que é uma outra geração, que ela vai ter preparo, né, psíquico para... Mas é isso que eu acho que acontece. Ter acesso à internet. Eu acho que a criança, eu vou dizer uma frase pesada, né? Mas assim, a criança e o adolescente, eles não têm maturidade ainda para lidar com isso, tá? Com os eletrônicos. Mas muitas vezes eu acho que alguns adultos também não. Sim. Então, assim, é difícil, porque eu acho que todo mundo vai ter que, de alguma forma, achar um jeito de se regular, sabe? Porque a gente deveria encontrar um meio termo, um balanço para que seja uma coisa positiva, uma coisa que traz crescimento, mas que não atrapalhe, né, a vida. Por exemplo, uma das coisas que os profs me falam muito nas escolas públicas é que eu não vou muito nas particulares, né? Então eu tenho mais essa... É que é muito difícil, por exemplo, quando tu tira o celular, não sei se na particular, também deve ser assim, porque eu vejo mais em casa, quando eu digo para os pais tirarem, sabe? Mas quando tu tira o celular, os alunos às vezes se desesperam. Sim. Como se fosse, a gente já falou, um pedaço da mão, um pedaço do braço. É um vício, né? É vício. Não, mas isso. Eu posso falar de mim, eu já me desesperei
Um final de semana, quando Eu quebrou digo. meu celular no sábado, eu fiquei desesperado. Quase te liguei, doutor Gabi. Eu tive que comprar um outro celular no domingo. Pra poder ligar. É, Gente, não tem maturidade. pra poder ligar pra doutora Então, Gabi. imagina essas crianças não ter maturidade. É. É difícil Não, eu tô achar exagerando. um meio termo. Não, eu não tô exagerando. Comigo foi assim. Eu não tô exagerando. Realmente cara da o celular pifou, quebrou e eu fiquei desesperado, porque a minha vida estava ali. É impressionante. E era até uma questão de trabalho. No outro dia eu tive que comprar um Mas a gente brega, fala mas isso, comprei, né? Ah, é questão de trabalho, mas será? Exatamente. Isso é muito Mas assim, apegado. essa tua frase eu não acho ela forte. Não tem maturidade. As crianças não têm maturidade, adultos. os adultos não têm maturidade. E aí, trazendo para a escola. Os professores não é uma questão de maturidade, é uma questão de... A escola pública passou uma pandemia, não tinha nada. É. Não tinha nada, não tinha nada. Não tinha internet. Já não tinha antes da pandemia. Não. Né? Tinha escolas aí que diziam que eram escolas modelo, não tinha nada, não tinha Não, nem eu tô fiação falando elétrica. do diário, a Eu gente sei, não mas tem eu digo maturidade. que a pandemia forçou os professores também, diretores, buscar. enfim, a Ah, buscar sim. conhecimento. Sim. E não havia também esse conhecimento, Major. Não, Estou não. exagerando, né? Foi eu trabalhei numa escola, por exemplo, em que nós tínhamos 4 tipos de aula. Eu trabalhava, a gente gravava a aula, era horários ao vivo, nós tínhamos um impresso, né? E nós tínhamos ainda a sala ali do Google. E para todas as possibilidades, assim. Imagina o trabalho que isso deu e o Pra quem quanto não a gente... tinha internet, fazer impresso. Tipo Isso, em todos os tipos, trabalhando em casa, muitas vezes. Então, assim, a saúde mental, a coisa realmente... Nossa. Né, não podemos dizer que os professores não trabalharam, porque realmente o trabalho foi excessivo, né? Agora, quando a gente fala de acesso à internet, e a gente estava falando que algumas escolas não têm, alguns pais não entendem, por exemplo, por que a gente tira o celular da sala de aula. Mas aí, eu vou pedir para alguns pais lembrar que quando a gente está mexendo no celular, lá, falando no WhatsApp, alguém fala alguma coisa com você e você não presta atenção. Você Entendi. entra de um jeito, Tem estudo. né? Tem estudo já feito assim, sobre déficit de atenção. Uhum. Então, o que eles fizeram? Fizeram assim, a pessoa estudando com o celular aqui virado para cima, a pessoa estudando com o celular virado para baixo, com a volume alto ou vibratório, e a pessoa estudando com o celular desligada. E que a atenção é muito, muito, muito pior quando tu vê o celular vibrar ou quando tu vê o celular aqui, do que quando tu botou o celular fora e tá só lendo. Uhum. E a gente sabe, né? Sim. Tipo, eu tô lendo um livro ali no meu Kindle, sei lá, no negócio do celular, daí dá uma vibração. Eu vou lá olhar o WhatsApp. Deixa eu dar quando uma se vê, olhada. foi, entendeu? Já foi. E eu sei que existem hoje aplicativos que fazem com que tu consiga desligar, digamos assim, o celular de alguma forma, que tu trava ele. Tu trava ele por Sim. tantos minutos, Sim. né? Isso é uma dica para os pais que têm adolescentes, né? São dicas para os pais, É atenção, uma presta boa, atenção. né? De tu Isso colocar lá, Controle parental. provavelmente os adolescentes já saibam da existência Saibam disso. como Não tirar. vão Sabe falar. como tirar o É problema. aplicativo. Mas a Como é que ideia... chama? Controle Parental. Aplicativo de controle Mas parental. é bem importante, né? Porque é uma questão também de tu conseguir negociar com teu filho adolescente, ó, você precisa estudar em casa, porque vamos lembrar que não é só na escola, em casa também precisa estudar e ter aquele tempo e aí botar esse aplicativo em que tu trava ele não vai mais chamar mais nada, e ele sabe que naquele momento ele precisa ter concentração total, porque como eu falei, o desenvolvimento do cérebro de crianças e adolescentes, né? Tem a questão que vai até os 24 anos, né? Pro Sim, com desenvolvimento. certeza. A gente vai O cérebro ter tá isso. acima. Bom, a gente sabe, tem a plasticidade, que enfim, é durante a vida toda. Mas o cérebro ele tá se desenvolvendo mesmo, a gente sabe, até os 24, Até 25 24 anos. Imagina 24 anos. Então, nós precisamos ter possibilidades de conseguir se controlar, autocontrole, eles também entenderem que sim, eles precisam, né? Mas fazer eles têm isso. muito menos autocontrole do que nós, né? Então é mais difícil para eles do que. Isso por desenvolvimento cerebral, né? Sim. Eles têm menos capacidade de controlar do que o adulto. Então, se já é difícil para nós, né? Imagina para eles. E aí não precisa de um adulto para fazer Às esse vezes a gente tem né? que dar. É isso aí. Bom, para os adultos também tá precisando. Como é que é o aplicativo? É o controle parental. Aí Parental. procurem o aplicativo. Eu vou botar no meu. Controle de. A Margot tá dizendo sim, coloca. Eu tô precisando. Eu tenho. Tu tem? É assim, quando. A psiquiatra, se a Tenho. psiquiatra tá com problema com Não! com o celular, tu Eu vai- tenho quando ele vai- me avisa. Acabou. Acabou. Vamos encerrar o programa. Ele me avisa quando eu usei tantos minutos por. Entendeu? Quantos minutos? Agora eu fiquei mas curioso. isso tem, né? Tu No consegue
saber. escolhe quantos minutos tu pode usar por dia. Tá, e quantos minutos tem usado por dia, doutora Gabi vou falar. Monteiro? Mas Não as vou- redes aí o que que sociais acontece? consegue ver isso também. Nas redes sociais consegue saber quanto tempo Ah, usou é por verdade. dia. Consegue. Não, isso É por isso sim. que eu não olho Mas minhas aí tu redes sociais. coloca um limite. Aí tu faz assim, eu quero usar, sei lá, o WhatsApp 2 horas por dia. Aí quando passa de 2 horas, ele desliga o WhatsApp e te avisa. Você usou 2 horas. Aí tu pode deixar desligado, porque ele bloqueia. Ou tu pode botar sem e voltar a usar, né? Sim. Mas então é assim que E aí acontece. consegue ficar Daí muito tu tempo sabe sem. quantas horas tu usa. É, não deveria ter senha, né? Ele vai bloquear e pronto, Dá pra acabou bloquear, a história. pronto, até o dia seguinte. Aí Até tu o dia escolhe o seguinte, que tu daí quer. aí No só vai adolescente- desbloquear. No do filho tu consegue bloquear, diz, né? Mas aí eu não sei se eles não Imagina o desbloqueiam. desespero, né? O desespero das crianças começa a bloqueou. tu não Esse consegue- é um problema. Esse é o problema. É o desespero quando tu tira o celular. desespero. Eles se desesperam. Olha, eu quero saber, depois do intervalo comercial, quanto tempo de celular usa a psiquiatra doutora Gabi Monteiro e a professora Major Schwingel. Tu tem Nós também, Major, isso? Eu não Tem! Eu nem quero ver, Controle gente. parental? Não quero ver, não quero A Major ver. tem controle Ah, parental? Não, não. Não, eu não tenho, mas assim, dá pra ver pelas redes quanto tempo a gente Dá pra tá. saber. E Dá é pra melhor ver, dá pra não, ver. melhor não É olhar. melhor não olhar. Não, é melhor não olhar. Não, olhar. mas eu não uso tanto Instagram. O que eu uso muito é WhatsApp. Sim. Uso bastante WhatsApp. Até para a questão dos Uso muito. pacientes, né? Profissional. Uso, eu faço também terapias online, essas coisas a gente faz por WhatsApp. E só que eu leio muita coisa também, né? Só que aí lá tu vê qual aplicativo que tu tá usando. Sim, mas e impresso, tu lê? Ai, adoro, gente. Impresso. Major, tu é do Ai. impresso? Muito impresso, Eu muito também impresso. sou do impresso. Ai, eu adoro livro impresso, gente. É o que a Suécia, depois a gente vai falar sobre isso, é o que a Suécia fez. Está gastando milhões de euros para, digitalizou 100% a questão da leitura, né? E agora vai gastar milhões de euros para reimprimir, né? Inclusive, às vezes eu Fazer imprimo, impresso. eu pego um PDF e peço pra imprimir. Porque eu fico... Quero arriscar, né, gente? Quero arriscar, isso aí. 9h30. Vamos para a Suécia, então, que desistiu da educação 100% digital e vai gastar milhões de euros para voltar aos livros impressos, Major. O que tu acha disso? Bom, aqui a gente não chegou nem em 40% digital, né? Então não seria muito... Nós estamos ainda no livro impresso, né? No nosso país. Eu percebo, eu acho que nós precisamos, acho que a discussão é mais profunda. Eu acho que nós temos que discutir qual é o objetivo da educação e da escola. E aí a gente olha para a escola, existe toda uma demanda, principalmente estamos indo para a questão das escolas particulares, porque eu vejo que a escola pública ela tem um distanciamento em algumas questões, que é você preparar o estudante para o mercado de trabalho. Será que é esse mesmo o objetivo da escola? O objetivo da escola não é, de repente, ter uma base para um ser humano que vai ter o seu livre-arbítrio para escolher, né, o que ele vai querer fazer depois na fase adulta. Qual é o objetivo da escola mesmo? Quanto a escola ela não deveria ser mais humana? E deixando bem claro que eu não estou falando de ir contra as tecnologias, muito antes pelo contrário, mas saber usá-las e ela estar a favor do desenvolvimento humano. E não como objetivo de um mercado de trabalho em que as crianças estão ali, né, em pleno desenvolvimento, já estamos falando, que tipo de habilidade ele vai ter para poder trabalhar. E aí a gente coloca o aluno numa programação, curso de programação e robótica e tudo mais. Talvez ele nem seja isso que ele vai querer. Aí olha para a escola pública, a gente está ainda com os giz na mão e um quadro negro, tentando entender como funciona uma coisa que Usou giz ainda? Na escola que eu trabalho, sim. Tem aquele giz estojinho ainda que põe Tem giz giz e tem quadro negro, Coloridos, sim. coloridos. Tem, ainda Mas eu tem. fiquei Meu Deus. chocada E tem- quando eu soube que não tinha isso. Eu achei, E meu Deus, mimeógrafo? não tem mais Não, isso. mimeógrafo não. Mas tem, na minha escola que eu trabalho, né, que é a Escola Nova Esperança, a gente tem o quadro negro e ao Pra mim, mesmo, isso nunca ia sair. e ao mesmo tempo a gente tem a sala maker agora. Sala Com maker? A sala maker, que vem todo com kits de robótica e tem vários projetos hoje, né, num clube que eles vão... Então, assim, olha o que é dentro do mesmo espaço, nós temos espaços diferentes no mesmo lugar para falar de um passado que é o giz ainda, o quadro e aquela coisa das crianças, de como as crianças se colocam são colocadas dentro da sala de aula e um início, né, um passo para a tecnologia que é a sala maker. Caixinha de giz, então,
quadro negro. Mas eu achei que isso nunca ia sair. Não, eu também. Não, Pela eu tô- minha alergia, eu gostaria que saísse. Verdade. Pela alergia. Pela alergia que o Lápis de professor cor, tem. Lápis de cor tem ainda, lápis de cor. Ah, não. Têmpera, Nós temos, têmpera. claro que sim. E principalmente com as crianças, né? E é necessário, é muito imagina, não. necessário. Aí é o lúdico, aí é o lúdico. É muito necessário. Esses dias eu vi alguém falando: dê um livro para o seu filho, ou um instrumento musical, não dê um celular. O que você acha, doutora Gabi? Ah, Olha aí, eu tenho esse é o tudo lado lá em jornalista da Major. Eu tenho piano, ukulele, né? Tenho... Vai explicando essas coisas que vocês estão muito modernas. Piano, ukulele. Não, o piano, o ukulele. Ah, o ukulele. Eu já é tenho um todos os instrumento. instrumentos, isso. Eu pensei que... Eu sou a louca do livro infantil, gente. Eu compro, assim, ó, uns 10 por vez, assim. Eu tenho paixão por livro de criança, assim, sabe? Então lá em casa tem bastante, assim. Eu adoro. Aquela coisa de pegar, sabe? Tem uns livros agora que eu não conhecia antes, né? Que eu comprei. Que é assim, ó. Ai, eu acho máximo. Tu abre o livro assim, daí ele tem uns velcro. Daí tu tem que tirar, sabe? É tipo, a fruta daqui, colar na fazendinha, essas... Ah, eu adoro isso. Mas eu também tenho em casa os tablets, né? Então tem os dois. Tu brinca com esses livros? E o meu pai, ele entra assim na minha casa e ele diz: isso aqui tudo tu comprou mais pra ti que pra criança, meu pai. Porque a minha casa é só brinquedo, só coisa, e eu compro muita coisa mais pra mim do que pra criança. Não, né? é que o Marcos Kirsch aqui dá muitas dicas. Eu tô exagerando aqui, brincando Eu também. adoro comprar brinquedos. Porque me veio gente. aquela questão afetiva do giz e da caixinha do giz. Tem da muita têmpera e tem giz. E eu tenho quadro negro em e do casa, lápis de gente. cor, essas Eu tenho coisas. quadro negro em casa. Quando também. a professora escrevendo, nós jogávamos papelzinho na professora. Isso acontece contigo ainda, Major? De jogar bolinha, sai voando muita bolinha dentro da sala. Quando tá de costas lá escrevendo no quadro. Não me acertaram porque a própria fica brava, não dá. Não faz isso, não façam façam isso, crianças. isso. Não pode. Não estimulem seus filhos a fazerem isso. Isso não é humanizar. Não Nem tudo que é voltar atrás é humanização, né? A gente tem que cuidar dessas coisas. Agora... Educação. Educação. Respeito. É. Eu tava falando que o Marcos Kirsch diz aqui, olha, os próprios gibis, por exemplo, eu gostei do jornalismo lendo gibi, né? E o Marcos Kirsch diz, bom, até hoje em dia, se quiser dar um presente para uma criança, a Marcorama, né? A empresa Marcorama aqui de Caxias do Sul faz todos os gibis. É aqui de Caxias, uma empresa de Caxias do Sul. Pode comprar um kit com 40 gibis e dar uma assinatura o ano inteiro, uma assinatura. Então a criança vai receber ali todo mês um 40 Inclusive eu assino, não posso falar os nomes, É uma assinatura. mas eu assino um negócio que chega um livro todos os meses pro meu Clube filho. do Livro? Uns livrinhos. Aí chega o livrinho infantil pra idade com brinquedinho. Sabe que quando a minha filha, ela alfabetizou, e isso é uma boa dica também para quem tá na época de alfabetização, eu acabei, então, trazendo para ela as revistinhas do Maurício de Souza, da Mônica, a Turma da Mônica, que é maravilhosa. Não. E a partir daí, ela pegou muito gosto pela leitura. Ela lê muito, mas foi a partir disso, assim, quando ela começou a ler, estimulei ela, a ideia da história em quadrinhos, e isso ajudou muito ela para pegar o gosto pela E eu leitura. acho isso muito importante, gente, porque assim, meu filho também tem a TV, tem o tablet, mas o que eu acho? Eu acho que se a gente não ensinar eles a fazer o resto, né, tipo, a pegar o livro, a pegar o brinquedo, vai jogar só videogame, vai fazer só não sei o quê, é a questão da atenção, não dá, né? Porque com o tempo, jura que ele vai ler um livro aqui, né? No iPad, sei lá, no tablet. Não, quando ele vai voltar pro YouTube. Então não dá, a criança, ela precisa dessa coisa material, né? Meu filho vai na escola toda vez, quase que eu chego pra entregar ele na sala, tá cheio de areia colorida no chão. A gente precisa dessas coisas, né? Não dá pra tirar isso da infância. A criança precisa não tem brincar. como, senão não vai aprender. Não. E o que estava falando sobre o chat antes, a questão do pensamento crítico. Né? O quanto a gente precisa que eles entendam que as informações elas estão aí, a escola ela tem a obrigação de instrumentalizar, de usar como ferramenta, de mostrar as diferenças esse site ele tem uma linha de raciocínio, ou ele é oficial, né, de direcionar. A escola ela tem que direcionar, a tecnologia ela veio para ficar, mas a escola ela tem a obrigação, né, os professores têm a obrigação de direcionar, de usar, mostrar as ferramentas, de apresentar as ferramentas. Eu digo que nós, professores, a gente teve acesso a tantas coisas, de escrever
escrever textos no Word, de planilhas. Os nossos estudantes não têm nem acesso a isso. Tem estudantes que fazem curso fora da escola para poder um dia trabalhar, que é o que eu falei, de preparo para o mercado de trabalho, que também é importante. Mas a ideia é qual é o objetivo. E ter acesso à informação, sim. Ter acesso à tecnologia, sim. Não tem como tirar isso das escolas. Acho que é ensinar a usar. Mas ensinar a usar, né? Isso em casa, isso na escola, de direcionar os estudantes para eles saberem que ele é importante e como, né? Eu acho que a busca eu sou professora de história, né? A busca pelo pensamento crítico, de tu conseguir fazer uma análise crítica, né? E muitas vezes os alunos trazem informações, eu digo, mas você lê isso aqui, tu tem certeza, se realmente faz sentido para ti? No próprio livro, nos próprios livros de história, nos livros didáticos. Eu digo, não, esse livro, lê isso aqui, pensa. Faz sentido? Será que não tem... Porque tu vai questionar, os próprios livros tu pode questionar, né? Claro, questionar com uma base em que, né, tu tem que ter um repertório. Os estudantes, a gente percebe quando chegam na universidade a falta de repertório cultural, a falta de repertório de leitura, de pensamento crítico, porque, querendo ou não, a tecnologia, para quem é preguiçoso... Tava falando, é uma preguiça. Por que tu me olhou assim? Mas não é uma preguiça. Tô falando de jornalistas que usam. É verdade, verdade. Não é uma preguiça, é um absurdo isso. Tu botar no chat GPT pra fazer pra poder escrever um texto. Eu tirei o aplicativo do celular. Mas aí que tá. O cérebro, ele não é uma... A gente não tem uma tendência a mínimo esforço. Ao mínimo esforço. A tecnologia, ela faz isso. É o mínimo esforço. Eu não vou pensar. Então, tu vai lá, joga no Google, Ctrl+C, Ctrl+V, cola e entrega. Estudantes da universidade fazem isso sem pensar. A nossa tendência é essa, de não pensar, né? Gastar o mínimo de energia. Que saudade da enciclopédia, aquela Barça. tu tinha, doutora Gabi? Ai, sim, e as bibliotecas? Daqui a pouco não vai ter mais biblioteca, porque todo mundo pega os PDFs. Aí que eu quero entrar... Eu falo bastante frequento isso. a biblioteca da UX, Só né? tu? Como ex-aluno. Só tu é ótimo. Chega lá, No sábado pela manhã. Quem entra mais nas bibliotecas? Mas é verdade. Eu gosto da sinceridade da doutora Gabi. Olha aqui, ó. Tem tudo lá nos PDFs. Sábado de manhã eu gosto de frequentar a biblioteca da UX como um ex-aluno, né? Tem só botar o gente lá, CPF. além de ti? Ninguém. Meu Deus. Ou às vezes eu até Não, acho eu não vou dizer que ninguém, 2, 3. Eu acho que o povo vai, às vezes, pra estudar na mesa. Se eu estivesse com o Mas Gelson não vai Reck, o pegar lá reitor o da livro. UX, o que tu diria pra ele? O que tu faz com a biblioteca? Não, eu sou a favor, Nossa, eu adoro mantenha, pelo biblioteca, amor de Deus, só que as pessoas mantenha. não Mas usam. frequenta, o que vamos fazer? O que podemos fazer? Se É ninguém de mais se frequenta a pensar, né? biblioteca. Ou as pessoas frequentam pra estudar, na Sim. mesa com o seu Abre computador. vai na biblioteca, abre o note, fica mexendo. Mas eu fiquei sabendo de uma história, uma vez que eu não sei se é lenda ou não é, de pessoas que se formaram na universidade e nunca tinham entrado na biblioteca. Eu não, assim, eu não vários colegas consigo assim. entender Mas isso. eu acho- Jornalismo. Teve Não, vários eu, na colegas. minha época de Aliás, faculdade, tem vários eu não colegas tinha que não como. fizeram um trabalho. Na minha época de faculdade ainda não tinha como, mas hoje em dia que os livros têm tudo em PDF, gente. É Incrível. complicado, Hoje em gente. dia eu acredito. Olha só, o Odacir Bernard tá mandando um recado aqui que tá bem daquilo que a gente tá falando. Pensem o seguinte, se a inteligência humana está nos destruindo, imagina a artificial. Isso que é o que eu falei do QI, que o QI tá aumentando super rápido desse GT. Mas não vão dar volta. Mas a gente tem que entender que a tecnologia... e aí, volto a falar sobre a questão emocional. Existem questões da tecnologia que não superam o ser humano. Não. E nós precisamos entender isso e enxergar que tem coisas que não vão superar o ser humano. E talvez o mundo acabe antes. O que é esse Pensamento essa apocalíptico. Essa chuvarada, essas coisas. Talvez nem dê tempo da... Tempestade solar. né? Mas não, a Nem dê Terra tempo. não é plana, né? Isso a Não, gente já ficou 60 graus no Rio de Janeiro, gente. não. Talvez nem dê tempo da... Quando eu era criança diziam que a Terra ia pegar fogo, né? Mas assim, fora as brincadeiras, tá complicado realmente. 60 graus, gente. No Rio de Como Janeiro. diria o Dr. Milton Comaceto, quem disse que seria fácil viver? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Bom, recados finais aí, doutora Gabi Monteiro. Tela até os 2 anos, eu uso sempre essa tua fala, né? Quando tem que conversar com alguém, tela até 2 anos é proibido. Mas ninguém me ouve. É difícil, gente. Mas é. Porque as crianças já nascem assim, né? Fazendo Eu acho que a mensagem é a seguinte, ó. Tenta cuidar ao máximo o que tá sendo feito nas telas. Se tu vai dar a tela, então fica junto. Monitora, vê o que tá acontecendo. Tenta não deixar, tenta respeitar a idade mínima para as coisas. Eu falo isso também. E se tá jogando jogo, videogame, tenta ver o que tá fazendo. Não deixa o teu filho sozinho no quarto ou no YouTube vendo o que tu não sabe que tá vendo.
E redes sociais, eu acho que só depois dos 13 anos, mas também monitorado, que o celular não é diário, né? Então, monitorar o que está sendo feito e tentar ensinar o que seria o mais adequado, assim, sabe? Os pais têm que ter essa formação, né? Sim, porque daí, senão é o que eu digo, fica tudo nas costas da escola, né? Não, os pais. Existe uma diferença enorme entre os estudantes que têm a família presente, os pais fazendo o seu papel, né? E de crianças e adolescentes que os pais não estão presentes. E é obrigação, né, dos pais de controlar mesmo, de estar ali, né? De porque saber o que está acontecendo. Escola, como é que a escola vai fazer? Não é, né? Não é papel da escola. As duas frases para finalizar o programa aqui, a frase da doutora Gabi, que é o que é o mundo se não acabar antes, né? Não sei se a inteligência artificial vem, porque talvez o apocalipse chegue. Um momento apocalíptico. E a Majô, qual foi a frase, Majô? Eu nem me lembro mais aqui. A tecnologia, ela veio para ficar, né? E a obrigação, eu acho que o papel, né? A palavra obrigação é muito pesada, né? O papel da escola, da educação, é instrumentalizar, é trazer esse conhecimento. Sim, a gente tem que ter acredito que tem que ter esse equilíbrio entre essa questão muito humana, de ter um olhar humano sobre as crianças e adolescentes, né? E olhar, tem a questão, tem escola, a gente não tem uma estrutura para algumas escolas, a gente pode usar a estrutura do papel ainda de forma muito inteligente. Existe isso sim, e podemos fazer. Mas a tecnologia, ela veio para ficar, e aí nós temos essa visão também de que ela é uma ferramenta a nosso favor, usar a nosso favor. E aí é uma questão de como a escola ela vai instrumentalizar, ela vai usar a favor da educação e da formação, né, do ser humano. E o fato é que todos nós, de alguma forma, ficamos doentes, alguns estão mais ainda, né? Que é o meu caso. Nós precisamos procurar, os psiquiatras procuram outros psiquiatras para se ajudarem, né? Os professores estão com a saúde mental abalada. Quem cuida de quem cuida? Os professores cuidam dos alunos. Quem cuida dos professores? É ou não é, Majô? É verdade. Quem é que está cuidando de ti? Nós mesmos estamos procurando, né? Nós temos que buscar. Porque às vezes a gente culpa os professores. Não, os professores estão... Não, mas quem cuida dos professores depois desse período todo? Isso aí entra também... Que tem que ter psicólogo nas escolas. É verdade. Mas não tem concurso para isso. O governo não faz concurso para isso, faz concurso para tudo, mesmo psicólogo. Eu acredito que tem que ter um psicólogo no mínimo em cada escola. Porque senão fica também no serviço público de saúde. Nas cotas dos professores. No serviço público de saúde. Nossa, isso faria muita diferença. Colocar psicólogos nas escolas seria muito importante, sim, muito mesmo, porque existem demandas que a gente não tem a formação da saúde mental. Aí ele fica lá com tudo nas costas dele. Exatamente. Então vai falar de saúde mental com as crianças ou com os pais e o professor está abalado mentalmente, né? Quer dizer, isso ajudaria. Eu sou do tempo do SOP e do SOI. SOI ajudaria muito. O SOI me ajudou muito. Me ajudou minha família também. E as particulares têm, né? A gente vê que ajuda bastante. As particulares têm tudo, né? Eles só não conversam sobre diversidade. Não! Isso é para outro assunto, né? Vamos ficar amanhã é o dia da consciência negra, amanhã é o dia da inteiro. consciência negra. Esses assuntos, consciência negra, diversidade, esses assuntos devem ser debatidos sim na escola. Sexualidade, diversidade. E algumas escolas elas fogem assim, né? Principalmente algumas escolas, muitas escolas particulares, né, Majô? Tô errado ou tô certo? Não, eu vejo as escolas públicas muito engajadas, assim. Muito engajadas, as escolas muito públicas muito engajadas. Mas é o contrário, né? As particulares, né? Não. Majô, obrigado. Tu vai cantar? Não. Para arriscar nenhuma estrofe, nada? Não. Por enquanto não, calma. Quem sabe um dia, né? Ficar ser muito famosa e você me chama e eu canto aqui exatamente. Vocês. Vejo no Instagram, Majô Schwingel, ela cantando. Se ela não tirou ainda. E Gabi. Não, eu não. Psiquiatra Gabi, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Convidem essas profissionais para palestras. Elas são muito boas profissionais. Elas amam o que fazem. A Majô é apaixonada pela educação, né? E a doutora Gabi também, ela se coloca à disposição para dar palestra para pais, para professores, para alunos. Enfim, evidentemente que nem tudo de graça, né? É de graça sim, mas tem que ter um cafezinho. Mas tem que ter um café, viu, Margot? Toma! É voluntário, mas precisa de um cafezinho. Nós vamos ao intervalo comercial, já voltamos 9:10. Só a Caderode oferece mobiliário corporativo com soluções completas para ambientes sóbrios ou despojados. Funcionalidade, ergonomia, design, integração, aconchego.
Os móveis, cadeiras e divisórias da Caderode permitem layouts ideais para o seu tipo de negócio, com formas e cores que estimulam sensações que despertam a criatividade e a produtividade. Caderode, mobiliário para inquietos. Em Flores, na Rua Borges de Medeiros, 1881. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54 3220 2030. Programa Acredita. Comunicação humanizada no seu domingo pela manhã. A Olímpia Comércio de Sucatas preza pela qualidade dos serviços de coleta de resíduos de sucata, armazenamento, separação e entrega da matéria-prima para as principais fundições e siderúrgicas do país. É a transformação de sucatas em novos itens para a indústria. Na Olímpia, a preocupação ambiental está presente em diversas ações de preservação do meio ambiente e de combate à dengue. Olímpia, reciclando e reutilizando aço. RS 122, 6661, bairro Nossa Senhora da Saúde. Telefone 54 3227 6407. CV Comércio de Frutas e Verduras Limitada. As melhores frutas e verduras da região e oriundas do centro do país. Trabalhamos com qualidade. Rua Jacob Luquezzi, 3181. Box 2, 3 e 4 na Ceasa. Telefone 3211-2278. Venha nos conhecer. Acredita, com Alberto Meneguzzi e Margot Segatti. Cinco FM, esse debate maravilhoso sobre educação e tecnologia com a professora Major Schwingel e também com a psiquiatra Gabi Monteiro. Daqui a pouquinho estará disponível no blog acredita.caxias.br. Vamos à dica da Tati, alimentação saudável. Alô, Tati! Olá! Hoje nas dicas vamos falar de um nutriente muito importante, o magnésio. O magnésio, então, ele é um mineral incrível, um nutriente incrível e super importante no nosso organismo. Ele é assim, eu brinco bastante que o magnésio é o maestro de todas as funções dentro do nosso corpo. Sua deficiência, então, vai causar sinais. Então, a gente vai falar de 6 sinais aqui que mostram a deficiência do magnésio. Quem tem cólicas, contrações, cãibras, é porque está deficiente de magnésio, pode estar associado a isso, porque ele ajuda a relaxar. A função do magnésio é fazer o relaxamento dessas contrações que a gente tem no corpo. Insônia, olha aí, quem tem insônia, distúrbio do sono, pode ser deficiência de magnésio. Inflamação no corpo, também ocasionada pela deficiência do magnésio. Resistência insulínica, quem tem a resistência também pode estar associado à falta do magnésio. Fadiga, dores de cabeça, quem tem dor de cabeça frequente, está sempre cansado, deficiência de magnésio. Por que isso, gente? O nosso corpo, quando ele está em estresse, ele acaba perdendo toda a reserva que ele tem desse nutriente no organismo. E o nosso solo está muito deficiente. Então, os alimentos já não estão vindo com tanta carga de magnésio como eles tinham antigamente. Então, a gente precisa suplementar. Então, é muito importante que você vá no seu médico de confiança,
peça para fazer exame de magnésio e ele vai ver qual tipo, porque a gente tem vários tipos de magnésio. Aí ele vai receitar para você um suplemento legal para você. Isso tem que ser de forma individualizada. Não adianta ir lá comprar aquelas cápsulas aí que estão vendendo, que muitas vezes não serve para nada, é só para gastar dinheiro. Então vá no seu médico, faça um exame, vê o nível de magnésio no seu organismo e aí ele vai lhe dar um personalizado, um magnésio. Tem magnésio de malato, tem vários tipos, tem o triglicinato, tem vários tipos. Aí depende de cada, se é para dor de cabeça, se é para cãibra, cólicas. Então a gente dá para fazer isso de forma individualizada. Então vamos lá, gente. E os alimentos que são ricos para a gente poder ajudar também na nossa alimentação, então, né? O chocolate amargo, 70% para cima. Os outros não adianta comer porque não vai ter magnésio. O abacate, as oleaginosas, a banana e folhas verdes. Então vamos investir nisso. Na hora de ir para o supermercado, gente, olha todos esses alimentos e tenha na sua dieta toda semana um pouco de cada desses alimentos. Folhas verdes a gente deveria comer todo santo dia. Então, essa foi a dica de hoje. O magnésio é o maestro das funções do nosso organismo. Vá ao médico e faça seu exame, porque o alimento é remédio e terapia é vida. Me sigam no meu Instagram, Tatiana Safi. Lá tem várias dicas, receitas. Bom domingo a todos! Obrigado, Tati. Olha só, massas caseiras e congelados, massas tradicionais, anholine, tortelha, ravioli de espinafre com ricota, tem ravioli de frango, macarrão, espaguete, taiadela, fideline, tem massas integrais, molhos congelados. Anote aí o telefone, massas caseiras e congelados da vovó, 991520626. Preste atenção nesse recado, gente, falar de coisa boa é bom demais, melhor ainda quando é algo que beneficia a nossa saúde. E hoje eu quero falar com você sobre a Unimed, que é mais que um plano de saúde, é um parceiro para toda a vida. E diferente de outros planos, quem tem Unimed tem sempre mais. E sabe por quê? Porque além de ser um plano com atendimento nacional, sendo referência no país inteiro, é na Unimed que tem seu médico de confiança e mais de 200 médicos qualificados para cuidar de você. Tem acesso a um complexo hospitalar moderno e com tecnologia diferenciada. Tem teleplantão e uma ampla rede de serviços para sempre estar lá quando você mais precisar. Ter um plano de saúde é importante, mas ter um plano Unimed é essencial. Quer saber mais? Entre em contato com a Unimed, 10 horas. Vamos encerrar com Cyndi Lauper, meu amigo Matheus Goli. Vem aí na sequência ele, Ladir Brandalize. Tchau!